Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você de casa. Espero que todos estejam bem e que vocês tenham aproveitado bastante o ano bíblico de hoje. E preparamos esse vídeo para que possa agregar ainda mais o conhecimento de vocês a respeito do que estudaram hoje. E hoje estamos com uma aluna nova. Pode se apresentar? Bom dia. Bom dia, irmão Wesley. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está aí em casa. Como o irmão Wesley falou, eu sou aluna nova, meu nome é Laís, tenho 19 anos e sou daqui de Pernambuco mesmo. E agora, nesse momento, eu convido a todos e convido você que está aí em casa também a se ajoelhar para fazermos uma oração. Senhor Deus e amado Pai, nesse momento nos colocamos mais uma vez, Senhor, diante do Teu trono, para Te agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos concedido e porque Tua misericórdia, Pai, se renovou mais uma vez em nossa vida. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender a mensagem que o Senhor quer nos passar nesse dia de hoje, nesta manhã. E que o Senhor também, Pai, que o Teu Santo Espírito também possa iluminar aqueles que estão nos assistindo, para que eles também possam compreender também, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor possa dirigir esse estudo de hoje. É isso que nós te pedimos, te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. E para dar início ao nosso culto de adoração a Deus, eu peço a vocês que nos acompanhem com o hino 238, O Amor Nos Faz Contentes. Nesse momento eu convido a todos e a você que está em casa também a abrir sua Bíblia para recitarmos o verso dessa semana. O verso dessa semana está no capítulo 12 do livro de São Lucas, do versículo 3 ao versículo 7. Vamos recitar no 3? 1, 2, 3. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus,
não temais os que matam o corpo e, depois, não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto, tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois, não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto, tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois, não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Amém. Bom dia, amados. Bom dia. Bom dia, você aí de casa. Um feliz sábado para você. Um sábado com muita alegria. Veja só, você está ficando cada vez mais íntimo da nossa casa. Você entrou dentro da nossa igreja, agora você está entrando dentro da nossa sala de aula. Nós estamos ficando cada vez mais íntimos, né? Que legal. Que bom é podermos estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. E hoje o estudo está fantástico. Todos os estudos são bons, né? Mas esse está espetacular. Jesus falou muitas coisas bonitas, trouxe muitas lições para o nosso coração e hoje nós vamos meditar um pouquinho daquilo que o Senhor Deus colocou na palavra dele para que nós pensássemos, né? Então, seguindo o nosso guia, hoje nós nos dedicamos a estudar o Evangelho de João. Evangelho de João, né? Nós estamos lá lendo o finalzinho do capítulo 13 de João e também lemos João 14, João 15 e 17. João 14 é muito conhecido, né? Geralmente as pessoas falam muito desse texto, que é um texto muito bonito. E nós estaremos meditando também no Desejado de Todas as Nações, o capítulo 73. Não se turbe o vosso coração. Um título muito bonito, né? Para nós pensarmos um pouquinho do que estava acontecendo, né? Nós estamos vindo estudando a história de Jesus, os seus últimos momentos aqui nesta terra. Ele estava lá, né, fazendo a Santa Ceia com os seus discípulos, até o momento em que ele entrega o pão para Judas e Judas vai embora e agora ele fica sozinho no cenáculo com os 11 discípulos. Imagina só essa cena.
É o último discurso de Cristo para os seus discípulos. Se você soubesse que você ia morrer, qual seriam as suas últimas palavras? E se você soubesse que as pessoas que vão ficar dependessem dessas suas últimas palavras? Jesus estava vivenciando esse momento. Ele estava ali com os 11 paradinhos na sua frente e seriam aqueles 11 que tocariam a sua igreja aqui na terra. Quais palavras Jesus falaria para aqueles corações? O último legado deixado por Cristo foi um legado de paz. Lá em João 14, verso 27, ele fala para os discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Foi esse o legado que Cristo deixou para os seus discípulos, um legado de paz. As suas últimas palavras foram palavras cheias de esperança, de ânimo, não palavras de lamentação ou de tristeza porque iria sofrer. Pelo contrário, palavras de esperança, de ânimo. E lá está Jesus olhando para aqueles 11 senhores, né, aqueles 11 homens, e aí diz que ele olha com um olhar de amor, com terna simpatia, e aí ele começa a falar aquilo que está escrito em João 13, o versinho 33. Eu vou ler para você, você pega aí a sua Bíblia também para você acompanhar. Olha só como Jesus inicia o discurso dele. Filhinhos, que bonito, né? É assim que Jesus chama você, filhinhos. Ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Imagina só esse discurso. Era um discurso de separação. Naquele momento que Jesus começou a falar que iria deixá-los, eles se espremeram bem perto de Jesus, angustiados, e ficaram deprimidos. Olha só, querido, você que está em casa, presta atenção no que eu vou ler para você, no que está no Desejado de Todas as Nações. Os discípulos, eles ficaram muito tristes. E eu quero dizer para você que hoje no estudo, no parágrafo que começa, os discípulos não se podiam regozijar ouvindo isto, diz que eles ficaram deprimidos, ficaram tristes, porque Cristo era-lhe mais precioso do que a própria vida. E no próximo parágrafo, que começa, mas as palavras que lhes dirigiu o Salvador foram cheias de esperança, traz uma informação muito importante para os nossos dias hoje. Diz que Cristo sabia que seriam assaltados pelo inimigo e que os ardis de Satanás são mais bem-sucedidos contra os que se acham deprimidos pelas dificuldades. Você ouviu isso, você que está em casa? Vocês ouviram, amados? Aqui é claro em dizer que quando estamos deprimidos, quando somos assaltados pelas dificuldades e ficamos tristes, abatidos, né? A gente anda assim que nem um cachorrinho desamparado, diz que aí é que Satanás ganha força contra nós. Aí é que ele é mais bem-sucedido. Por isso, Jesus dirigiu para eles palavras de esperança. E sabe qual é a solução para a depressão? Para o desânimo, para a angústia? Vou te dizer agora. Fê-los voltarem os pensamentos do exílio terrestre ao celeste lar. Jesus começou a falar para eles do que havia lá no alto. Fez com que eles erguessem os olhos para o lar celeste. É assim que se vence a depressão, o desânimo, a tristeza, o desamparo. Comece a olhar para o alto, para de olhar para o terrestre, para aqui para a terra. E aí, Jesus inicia falando aquilo que está no capítulo 14, que eu acredito que você tenha até decorado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar. O que Jesus estava dizendo? Eu estou indo. É uma separação, mas isso não é para sempre. Um dia eu vou voltar e eu vou buscar vocês. E eu vou levar vocês para ficarem juntinhos de mim. E quando eu for e vos preparar lugar,
verso 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Decore esses textos, decore essa palavra que Jesus falou. Quando você estiver triste, lembra disso. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, porque Ele subiu para preparar-vos um lugar. E aí, quando Jesus está falando esse discurso, Ele diz assim, verso 4, mas vós sabeis o caminho para qual eu vou. Aí Tomé, o duvidoso, fala assim, mas Senhor, eu não sei que caminho é esse. Qual é esse caminho que o Senhor está indo? E Jesus, com divina paciência, conduz a Tomé e fala, Tomé, aqui no versinho 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Espera aí, quantos caminhos Jesus apontou? Um único caminho. Ele disse que Ele é o caminho. Perceba, não há vários caminhos para o céu. Só há um caminho para o céu. Você sabia, amigo aí de casa? Só há um caminho para o céu. E esse caminho é Cristo Jesus. O caminho não está, veja só o que eu vou te dizer, o caminho não está através de nenhum santo, o caminho não está através de nenhum presbítero, nenhum bispo, nem mesmo um papa. O caminho é unicamente Cristo Jesus. Ele é o único caminho pelo qual podemos ter acesso a Deus. E é nele que nós temos que nos fiar e depender. E Jesus ensinou isso falando para Tomé. Olha só que interessante. E aí, continuando aqui no capítulo 14, verso 7, diz, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus estava dizendo, vocês já têm conhecido o Pai, vocês têm visto o Pai. Aí o Filipe faz um pedido para Jesus. Qual é o pedido de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Nossa, Filipe, como aquelas palavras foram dolorosas ao coração de Jesus. Jesus ficou ferido, porque Filipe ainda não havia entendido que em Cristo se via o Pai. Você já parou para pensar quantas das nossas falas às vezes fere tanto o coração de Jesus? As nossas dúvidas, né? As nossas pequenas queixas, e isso vai ferindo o coração de Jesus. Filipe feriu o coração de Jesus. E aí, Jesus respondeu no verso 9, mas Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não percebeu? Você ainda não entendeu? Quem vê o Pai, vê. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Como somos lerdos, né, para entendermos aquilo que Jesus tantas vezes tenta nos ensinar. Filipe estava sendo bem lerdinho para entender as verdades de Deus, mas mesmo assim, Jesus com paciência o conduz. E olha só o que Jesus respondeu para Filipe: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele está dizendo, Filipe, pelo menos creia que o Pai está em mim pelas obras que eu tenho feito. Isso revela o Pai. E Jesus agora, neste momento, faz uma promessa para os discípulos. E eu quero dizer para vocês que essa promessa se estende até nós. Ele diz aqui no verso 12 do capítulo 14, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O que Jesus estava querendo dizer ao falar que os discípulos, e isso se estende até mim e a você, que faríamos uma obra maior? Do que Jesus falava? Olha que interessante. Jesus não falava essas palavras como que dizendo que a obra dos discípulos seria de mais exaltado caráter. Não. Jesus falava da extensão de sua obra.
a obra dos discípulos alcançaria uma extensão maior. E, consequentemente, essa promessa estende-se à sua igreja até o fim dos séculos. Então, nós participamos dessa promessa de Cristo. Olha que alegria! Todos que se colocam no trabalho de Deus, confiando naquilo que pode fazer através de Deus, fará obras maiores. Que lindo isso, né? E o Senhor Jesus deixou isso para conforto do nosso coração, para que nós nos apoiássemos nele. Agora, uma parte muito linda que eu achei do estudo, e eu quero tanto compartilhar isso com você, está lá em João 14, no verso 13 e no verso 14. Quero ler com você, pega a sua Bíblia. Olha aí, ó. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Que coisa grandiosa é essa que Jesus está falando para nós. Eu quero ler para você, no Desejar de Todas as Nações, a explicação desse verso. Porque ela é tão linda e tão profunda que eu quero que você guarde essas palavras no seu coração. O parágrafo que começa: até então os discípulos não estavam familiarizados. Aqui nesse livro, a página é 471. Mas no seu pode ser diferente. Então você inicia pelo parágrafo que você procura pelo parágrafo que eu falei. Até então, os discípulos não estavam familiarizados com os ilimitados recursos e poder do Salvador. Disse-lhes: até agora nada pedistes em meu nome. Explicou que o segredo de seu êxito estaria em pedir forças e graça em seu nome. Ele estaria diante do Pai para fazer a petição por eles. A prece do humilde suplicante apresenta-a como o seu próprio desejo. Olha que negócio incrível, que negócio lindo isso daqui. Aquilo que você pede, humilde suplicante, Cristo Jesus apresenta como se fosse o próprio desejo dele. Que coisa linda! Toda sincera oração é ouvida no céu. Você crê nisso, igreja? Sim. Você aí de casa tem que crer também? Toda oração sincera é ouvida no céu. Imagina só, talvez não seja expressa fluentemente, mas se nela estiver o coração, acenderá o santuário em que Jesus ministra e ele a apresentará ao Pai sem uma palavra desalinhada, sem uma dificuldade de enunciação, bela e fragante com o incenso de sua própria perfeição. Gente, isso aqui é lindo demais! Você sabia que é assim quando você ora? Quando você ora de todo o coração, sincero, suplicante diante de Deus, é assim que a sua oração sobe ao santuário do Senhor. Em perfeição. Que lindo isso daqui. E sabe, quando Jesus incentivou os discípulos a orar em nome dele, ele estava querendo ensinar princípios preciosos. Um deles é: por que temos que orar em nome de Jesus? E isso eu achei fantástico, porque no nome de Jesus todos nós podemos subsistir diante de Deus. O nosso valor, ele é estimado em virtude do sangue de Cristo. Você é aceito diante do Pai através do nome de Jesus e o seu valor está nisso. E eu quero te dizer uma outra coisa tão linda e tão importante, que é com um parágrafo que começa: o Senhor fica decepcionado. Eu li esse parágrafo ontem para os alunos. Porque muitas vezes nós cometemos o belo erro, o terrível erro, na realidade, de ficar se menosprezando. Eu não sei fazer nada, eu não sei falar, eu sou assim, miserável. A gente começa a se depreciar, né? Se diminuir. E olha só o que o Senhor Deus trouxe no estudo de hoje. O Senhor fica decepcionado quando o seu povo se estima de pouco valor. Deus fica triste. Deseja que sua escolhida herança se avalie segundo o preço que ele lhe deu. Qual foi o teu preço, pecador?
Foi o sangue de Cristo. Está aí o seu valor. Está aí a sua importância. Deus a queria, do contrário, não enviaria seu filho em tão dispendiosa missão de a redimir. Deus te quer. Olha que lindo. Tem para eles uma utilidade e agrada-se muito quando lhe fazem os maiores pedidos, a fim de que glorifiquem o nome. Podem esperar grandes coisas se têm fé em suas promessas. Glória ao nome de Jesus. Que lindo isso daqui. Agora, o que significa orar no nome de Jesus? Você sabe? É importante sabermos disso, porque não é simplesmente proferir palavras. Em nome de Jesus, selou a oração e vai embora. Não, significa carregar este nome, aceitar-lhe o caráter, manifestar-lhe o Espírito e fazer suas obras. Significa isso. Orar em nome de Jesus é você receber em você o caráter de Cristo. É você fazer a mesma obra que Jesus fazia. É você ter o mesmo Espírito que Cristo tinha. Importante isso, não? Importante aprendermos sobre essas coisas. E tudo isso Jesus ensinou em seu discurso, no seu último discurso. Mas ele continuou falando. Só que agora, Jesus começa a falar da obra de um outro Consolador. Ele estava indo e seus discípulos estavam sozinhos, né? Pelo menos era assim que eles se sentiam, órfãos, abandonados. Imagina só que sentimento deve ter sido no coração dos discípulos. Então Jesus começa a dizer assim, eu não vou deixar vocês órfãos, de maneira nenhuma. Olha aqui no capítulo 14, o versinho 16, o que ele começa a dizer para os discípulos? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Os nossos alunos estudiosos do hebraico, né? Aprenderam que esse outro não é outro diferente, é outro semelhante, igual. Eu vou dar outro, alguém igual a mim, o Espírito Santo. Ele ficará aqui me representando e ele estará com vocês para sempre. E assim, na pessoa do Espírito Santo, Cristo estaria conosco em todas as dificuldades, em todos os momentos. Cristo está com você aí agora, neste momento. Você que está aí com a Bíblia aberta, estudando, orando, pedindo a Deus. Cristo está aí com você agora. E Cristo está aqui conosco também, através do Consolador, o Espírito Santo. E qual seria essa obra que o Espírito Santo faria por mim e por você? Aqui na página 474, com um parágrafo que começa dizendo assim: em todos os tempos e lugares. Olha que verdade tão preciosa. Meu irmão e minha irmã, creia em nome de Jesus nisso daqui, porque isso daqui é verdade. Essa é a verdade. Em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições, quando a perspectiva se afigura sombria e cheio de perplexidade o futuro, e nos sentimos desamparados e sós, o Consolador será enviado em resposta à oração da fé. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, nem mesmo a distância, nos pode separar do celeste Consolador. Onde quer que estejamos, aonde quer que vamos, ele se encontra sempre à nossa direita para apoiar, suster, erguer e animar. Amém. Que lindo isso aqui. Glória ao nome de Jesus. Você tem um amigo que não te desampara nunca. O Espírito Santo. Ele está ali para te apoiar, te suster, te erguer e te animar. E esse Espírito, aqui em João 16, verso 13, diz que guiaria os discípulos a toda a verdade. Você quer conhecer toda a verdade? Você quer saber dos princípios do céu? O Espírito Santo de Deus te guiará a toda a verdade. E não só isso, aqui diz que no verso 8, ele faria uma obra muito especial, no capítulo 16 de João. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. Quem é que convence do pecado? O Espírito Santo. Às vezes a gente cai na besteira de pensar que é o que a gente fala, né? Que é o que a gente prega, mas a nossa pregação é inútil se não for acompanhado do poder do Espírito de Deus, que é aquele que converte o coração, que alcança as pessoas. E você sabe que o pecado que o Espírito Santo convenceria está descrito no verso 9. Do pecado, porque não creem em mim. O Espírito Santo nos convenceria da incredulidade, da dureza de coração, de não confiar em Cristo, de não confiar em Jesus. E esse Espírito Santo foi prometido para a sua igreja, para o seu povo, para mim e para você. E você pode pedir, rogar por esse Espírito. E sabe, Jesus falou essas palavras animando o coração dos discípulos, e eles realmente ficaram animados, mas ainda havia aquele clima assim meio de mistério, o que vai acontecer a partir de agora? E diz que eles cantaram um hino. Você sabe qual foi o hino que eles cantaram? No estudo de hoje falou qual foi o hino que eles cantaram. Que legal isso, né? Eles cantaram o Salmo 117. E eles louvaram esse salmo, e aí então eles saíram do cenáculo. E lá estava Jesus andando com os seus discípulos. Jesus estava andando com os seus discípulos e estavam, cada um, pensando na sua cabecinha. Diz que eles estavam se dirigindo ao Monte das Oliveiras, estavam indo lentamente, caminhando, preocupados, cada um com o seu próprio pensamento. E aí Jesus quebra o silêncio e fala assim: todos vocês me abandonarão nesta noite. Todos vocês se escandalizarão, fugirão e me deixarão sozinho. Quem é que protesta contra essas palavras? O famoso Pedro. Pedro não podia ouvir aquilo e ficar calado de jeito nenhum. Ele pegou e disse assim: nunca, Senhor, ainda que todos esses te neguem, eu não te negarei. Eu não vou te abandonar. De jeito nenhum. E aí Jesus fala: na verdade te digo, vai sim, Pedro. Fala: jamais, Senhor, jamais, de jeito nenhum. E diz que naquele momento, Pedro falava com palavras sinceras, mas era movido pelo amor próprio, pela segurança em si mesmo, pelo orgulho, e ele até julgou que Cristo estava sendo cruel para com ele. Como assim? O senhor não está confiando no que eu estou falando? Achou que Jesus estava sendo cruel e o orgulho de Pedro foi ferido. Na verdade, Pedro não se conhecia. Ele não sabia desses miasmas que havia em seu caráter e se fazia necessário que Pedro passasse por essa dificuldade para que ele entendesse o quanto ele precisava depender de Jesus. Mas uma coisa tão linda que eu acho nessa situação de Pedro, sabe qual é? Jesus confirmou e disse: não, Pedro, vai sim, vai acontecer. Mas depois que isso acontecer, depois que você me negar, o galo vai cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes, viu? Jesus deu os detalhes. Depois que isso acontecer, eu quero dizer para você, eu vou adiante de vós para a Galileia e vou esperar vocês lá, nós vamos ter um encontro lá. Nessas palavras, Cristo estava dizendo, antes que o negasse, Pedro estava recebendo a certeza do perdão. Você consegue imaginar o quanto isso é maravilhoso? Antes que Pedro negasse, Jesus já estava dando a certeza do perdão. Pedro, mas eu vou te encontrar lá na Galileia. Eu vou te perdoar, Pedro. E ainda eu vou restaurar ainda o seu caráter. Você realmente vai ficar restaurado e transformado. Que glorioso é pensar dessa maneira como Cristo guia as suas ovelhas. E assim Ele guia nós. E é neste momento que Jesus fala daquele momento tão especial sobre a videira. Acho que todos nós já estudamos, né, o capítulo 15 de João e já decoramos, né, aquilo que Cristo vem falando sobre a videira e os ramos. E é interessante observar que quando Cristo estava falando isso, realmente ele estava vendo uma videira. Diz que a lua clara iluminou uma videira e aí ele olhou para aquela videira e disse: eu sou a videira verdadeira. Isso está lá em João, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador.
Olha que interessante. Por que Cristo usa uma videira? O que Jesus estava querendo ensinar? A videira, para poder crescer, ela vai se agarrando, né? Vai se agarrando naquilo que você coloca como apoio, e aí ela vai crescendo e subindo até chegar às mais altas alturas, mas ela cresce agarrada em algo. Assim Cristo estava querendo ensinar aos discípulos, para que vocês cresçam, vocês precisam estar agarrados a mim. E eu quero dizer para vocês as palavras que Cristo disse aqui em João, capítulo 15, o verso 5, olha só o que está escrito aqui. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Você e eu somos enxertados nesta videira. E quando fomos enxertados, quando se enxerta, né, uma vara numa videira, a fibra com a outra fibra vai se juntando, vai se imergindo no tronco para que se tenha vida. E assim é, ó pecador, com Cristo Jesus. O pecador une a sua fraqueza à força de Cristo. Esse é o parágrafo, eu sou a videira, vós as varas. E aqui diz que na nossa fragilidade nós podemos nos ligar à resistência do Salvador. Assim, o pecador possui a mente de Cristo, sua humanidade tocou a nossa e nossa humanidade tocou a divindade. Assim, pela operação do Espírito Santo, o homem torna-se participante da natureza divina e é aceito no amado. O que é isso que Jesus estava nos ensinando ao falar sobre a vara que era enxertada na videira? E ele diz que essa vara dá muito fruto. No verso 8 ele fala sobre isso, no capítulo 15. Que frutos são esses? O fruto do Espírito Santo. Aquele que está em Cristo dá o fruto da santidade, dá o fruto do amor. E assim somos conhecidos como seus discípulos. O verso 7 do capítulo 15 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. De que maneira se dá fruto? Jesus não fica atropelando para que demos frutos. Ele diz, as minhas palavras têm que estar em vocês. Que preciosas lições Jesus nos ensinou. E o estudo ele encerra com o capítulo 17. No capítulo 17, Jesus, como consagrado sumo sacerdote, ele ora pelos discípulos. Mas o verso 20, ele faz uma oração um tanto especial. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Queridos, que precioso é saber disso. Você que está em casa, Jesus orou pela tua vida. Como um sumo sacerdote, ele intercedeu pela sua história. Ele intercedeu por mim também, intercedeu por vocês que estão aqui. Jesus orou por nós, para que a nossa fé não se desfalecesse, para que nós crescêssemos e confiássemos nele. Você já parou para pensar que essa oração reverbera até os dias de hoje e alcança a tua vida? Essa oração que Cristo fez lá em prol dos discípulos e de você e de mim, ela ainda está queimando diante do trono de Deus. Ela não se apagou. Que você creia nisso. Quando vierem as dificuldades, os problemas, quando vierem as provas e tentações, eu quero que você lembre desse versículo de João 17, verso 20. Jesus orou pela tua vida, para que você não desfalecesse, para que você fosse vitorioso em Cristo Jesus e que todas essas palavras ficassem dentro do teu coração. Que nesse dia você seja tremendamente abençoado com todas essas lições que o Senhor Jesus nos deu no seu último discurso. Que palavras que nos inspiram esperança e confiança naquele que tudo pode. Você é aceito no amado. Louvado seja o Senhor. Quero convidar vocês a orarem e também a você de casa a dobrar os joelhos e orarmos ao Senhor.
Querido Deus e bom Pai, nós queremos agradecer por essas últimas palavras faladas por Cristo aos seus discípulos. São palavras que alcançam a nós, são palavras que servem ao nosso coração, à nossa história, à nossa vida. E nós queremos implorar, Senhor Deus, que possamos passar o dia hoje em meditação, em tudo isso que falamos e comentamos aqui. Ajuda os nossos amigos de casa, Senhor Deus, a confiarem e dependerem de Ti. Ajuda também a nós, Senhor Deus, a estarmos totalmente entregues em Tuas mãos, acreditando, confiando naquilo que foi dito e escrito aqui no Evangelho de João, que nós somos amados por Ti, que temos um preço, que é o preço do sangue de Jesus, um preço valiosíssimo, Senhor Deus, e também cremos de que o Senhor tem uma intercessão em nosso favor. Louvamos o Teu nome porque o Senhor tem nos dado tantos benefícios, tem nos abençoado tanto. Ajuda-nos a termos os nossos olhares voltados para aquilo que é celeste. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus então te abençoe. Um ótimo dia para você e até amanhã.